Olá, eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional, e é muito legal estar com você aqui, começando esse encontro do Celebrando Restauração. Então, seja muito bem-vindo, você que está entrando aqui junto com a gente, e eu quero pedir algumas coisas especiais para você aqui no nosso começo de encontro, que eu sempre peço. Primeira coisa, curtir. Então dá uma curtida aí no Facebook ou no YouTube, você que está acompanhando aí de uma das duas plataformas, curte aí o nosso encontro, já começando, vai lá no botão curtir, dá uma curtida aí para que a gente também possa aumentar aí o nosso alcance, né? Segunda coisa, fala pra gente da onde você está assistindo o programa. A gente quer celebrar com você aí a cidade aí da onde você está assistindo a gente também. A gente está ao vivo aí no chat agora, acompanhando aí todo mundo que está postando e participando aí, como celebrando aí da PIB Curitiba, né? Em terceiro lugar, vai lá e compartilha esse encontro. Compartilha esse encontro aí com mais pessoas. Vai lá no botãozinho compartilhar, 5 segundinhos, não custa nada. Espalha aí esse encontro nos grupos de WhatsApp da família, em todos os lugares, para que a gente possa aumentar o alcance também desse nosso programa aqui do Celebrando Restauração. Vamos orar, buscar a presença do Senhor hoje para que Ele nos abençoe. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em especial pelo encontro de hoje, Pai. Obrigado por podermos estar aqui, Pai, juntamente nesse encontro. Obrigado por podermos ter o privilégio agora de entrar na casa de cada um, Pai. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo visite a vida de cada um, Pai, neste encontro, e que no nome de Jesus, o Senhor nos encoraje a viver este novo passo, Pai querido. Nos direciona, Pai querido, e que o Teu Espírito Santo nos conduza em tudo aqui, Pai. É isso que eu te peço, no nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. A gente vai adorar o Senhor, como eu sempre falo, não escute só a canção, cante aí a canção junto com a gente e adore ao Senhor juntamente conosco. Olá, boa noite, me chamo Roseliane e sou filha muito amada de Deus. Luto com algumas coisas, dentre elas codependência, sentimento de rejeição, baixa autoestima. Busco aprovação de pessoas significativas, luto com ansiedade. Mas estou aqui, mais um ciclo do CR, para adorar a Deus e caminhar com Jesus nessa caminhada de restauração. E muitas vezes, nesse momento de caminhada, nesse ciclo que a gente está passando, nós precisamos acalmar o nosso coração. Quem sabe a semana corrida que foi, nós atravessamos tantas dificuldades, neste momento tão turbulento que nós temos passado. Mas o mais prazeroso é no momento que nós estamos de quietude diante do Senhor e podemos silenciar o nosso coração e elevar o nosso pensamento aos céus e pedir para o Senhor falar conosco. E pedir para que o Senhor venha com a sua voz tranquila e ministre em nós a sua palavra, a sua bondade, o seu amor. Então eu te convido nessa noite, querido, silencie o seu coração, aquieta-se um pouco e deixe o Senhor falar com você hoje. Silencio o meu coração e elevo aos céus o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor,
e elevo aos céus o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Sua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila. Teu é o meu coração. Fala, Senhor, com tua voz tranquila. Teu é o meu coração. É tua minha vida. É tua minha vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, diz o Senhor. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos à live sobre suicídio, riscos e possibilidades de vida. Meu nome é Georgina Silva Camargo, mais conhecida como Gina. E é um privilégio poder falar aqui na PIB, a partir não só dos conhecimentos científicos e de cursos realizados na Fiocruz sobre saúde mental e atenção psicossocial na pandemia, mas a partir também da fé cristã, que nos permite um olhar mais amoroso, afeto, sensibilidade, pensar no processo da vida. E a Organização Mundial da Saúde, ela considera o ser humano como bio, psico, sócio espiritual, ou seja, um corpo, uma mente que se relaciona e que tem espiritualidade independente assim da religião. E para a Organização Mundial da Saúde, a definição de espiritualidade é o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, que pressupõe que há mais no viver do que pode ser percebido, ou seja, que plenamente compreendido e que remete o indivíduo a questões como o significado e o sentido da vida, não necessariamente a partir de uma crença ou religião. Isso nos permite, enquanto cristãos, trazer assim esse tema, que não é um tema leve, né? Mas falar a partir da nossa fé, a partir do que nós também conhecemos na Bíblia, né? E para nós cristãos, é um privilégio termos embasamento bíblico, que traz princípios, conceitos, que muitas vezes são corroborados pelas neurociências. Na Bíblia, em João 10:10, também fala de um tema não muito legal, que é morte e destruição. Mas vai ser a partir da sequência desse versículo que vamos abordar o tema sobre suicídio. E diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E sabemos que
o Setembro Amarelo, ele começou assim um movimento lá nos Estados Unidos, a partir da morte de um menino de 17 anos que tinha tudo assim para ser uma pessoa feliz e de repente assim ele se suicidou, né? E ele tinha um Mustang amarelo e todos os amigos e familiares iniciaram esse movimento com o objetivo de fazer com que as pessoas no mundo inteiro elas possam ter acesso a conhecimentos e a prevenção do suicídio. Então, para nós, assim, isso é um motivo no nosso país também de abordarmos o tema a partir de uma realidade assim que não é muito favorável, né? Sabemos que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo, através da Organização Mundial da Saúde, dados recentes. E a prevenção, ela tem reduzido o número de casos em vários países. Silenciar pode tornar o problema ainda maior, estigmatizar, a questão do preconceito, tudo isso dificulta que as pessoas possam ter acesso e possam se beneficiar. 1 milhão de casos no mundo é a 5ª causa de morte entre jovens. Vamos abordar também aqueles mitos e verdades a respeito do suicídio e que fazem assim com que dificulte mais ainda que chegue, que as pessoas se sintam acolhidas. Então, quando se diz que mostrar que há pessoas que sofrem mais para alguém que está falando e demonstrando uma realidade assim de sofrimento, não é verdade assim. Precisamos mostrar respeito, compaixão e ouvir sem julgamentos. Outro mito também é que as pessoas têm livre-arbítrio para decidir se elas querem se suicidar. Não, o suicídio não é uma condição natural do ser humano, né? Nós, até como cristãos, sabemos que nosso Deus nos fez de forma plena, né? Para que nós pudéssemos viver, como diz o versículo, de forma abundante. Então, uma pessoa que ela está num momento assim, com ideação suicida, com planejamento ou com uma tristeza infinita, isso sugere que ela está doente, né? E nós temos, o nosso organismo, ele é complexo, ele é assim complexo no sentido de neurotransmissores, as nossas defesas, tudo que corrobora assim para que nós possamos ter uma vida saudável. Em alguns momentos da vida, isso pode se desestabilizar. Então, as pessoas podem passar por problemas mentais, por problemas situacionais. Nós estamos vivenciando uma pandemia, né? Não existe no mundo um ser humano hoje que não tenha ficado abalado, né? Vivenciamos, sabemos de situações de luto, de pessoas que perderam outras. Então, tudo isso tem um reflexo real no nosso emocional, no nosso equilíbrio, e isso permite assim que nós possamos ter um olhar diferenciado. As pessoas que elas estão tentando assim cometer um suicídio ou pensando, elas sempre emitem alguns sinais. Então, aquilo que diz, que eu considero mito também, que quem fala que vai se matar não faz, precisamos assim olhar com um pouquinho mais de sensibilidade. Então, tudo isso que estamos hoje tentando trazer assim à tona, que não é muito leve, mas que nos ajuda a olhar para o outro com compaixão e com empatia, entender assim que o suicídio ele é o desfecho mais grave, né, identificado pela saúde. E no Brasil, 51% dos casos de suicídio eles acontecem dentro de casa. Pessoas assim, quando elas estão em sofrimento, são causas multifatoriais. A gente sabe que podem ser problemas genéticos, podem ser problemas psiquiátricos, como a depressão. A depressão é uma doença, não é assim coisa leve, como dizem, é coisa da sua cabeça. Muitas vezes as pessoas falam, não, é um desequilíbrio químico no nosso cérebro, é uma serotonina que baixa, que é progressiva, que é perigosa e que precisa assim um olhar e um cuidado diferenciado, que precisa do médico também para repor, para medicar, para tratar as bipolaridades, as esquizofrenias, os transtornos de personalidade, assim como o borderline,
pessoas que usam drogas e a dependência também de álcool, tudo são condições que elas vêm favorecer que a pessoa possa ter um desequilíbrio maior na sua vida, no seu dia a dia, adoecer. Esse é assim um mito que tem, que as pessoas não acreditam que alguém que comete um suicídio é alguém que está passando por um sofrimento e que isso é passível de ser tratado. Como falamos anteriormente, o suicídio, ele nunca é normal. Ele ocorre quando a nossa mente ele perde os mecanismos de adaptação, de resiliência, e é um sinal que o nosso sofrimento ele está latente. Vivenciamos uma pandemia que trouxe consequências como o isolamento, desemprego, problemas financeiros, lutos, incertezas, medos. Então, no contexto dessa pandemia, não só os adultos ficaram vulneráveis, mas crianças, adolescentes, eles também têm um cenário que pode agravar quando tem alguma situação já anterior de algum problema emocional, de alguma fragilidade. E isso também pode aumentar o risco de um comportamento suicida. Então, precisamos prestar muita atenção nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, porque eles também ficam suscetíveis em momentos de pandemia. E existe assim uma forma, não tem uma regra geral para que possamos abordar esse tema com as pessoas no dia a dia, no cotidiano, mas estarmos alerta, é isso que o Setembro Amarelo ele nos propõe, e quando identificarmos assim, sejam os profissionais no consultório, sejam as pessoas na família, falar diretamente. Perguntar, ele não aumenta o risco, muito pelo contrário, quando você fala e pergunta de uma forma amena para a pessoa, isso pode trazer com que ela possa aliviar um pouco aquele sofrimento. Afastar oportunidades, muitas vezes, que as pessoas têm de se machucar, Então, pessoas que estão pensando, que comentam, que falam, que não têm mais vontade assim de viver e que sempre procurar que elas não tenham acesso a objetos cortantes, a armas, a tudo aquilo que pode promover um desfecho mais desfavorável. E se conectar, estar atento na família, orientar familiares, e compreender que o suicídio, assim, ele é complexo, ele é multifatorial, como falamos, e que nós precisamos estar sensibilizados para desenvolver essa empatia, para olhar para o outro com carinho, com afeto e fornecer informações, informações onde procurar ajuda, usar e divulgar fontes confiáveis, mostrar que existe tratamento, que é possível sim. Por isso nós estamos abordando esse tema do suicídio como uma possibilidade de vida, a partir, inclusive, daquele versículo que Jesus fala que ele veio para que tenham vida em abundância. Então tem como tratar, tem como encaminhar. Muitas vezes é necessário sim o acompanhamento de um psiquiatra, de um médico, de um psicólogo, promover assim conexões saudáveis entre as pessoas, entre os familiares, para que a pessoa possa se sentir acolhida e ter forças para que isso possa superar. Perguntar sempre se aquela pessoa que está ali falando e demonstrando o sofrimento, se ela tem planos para o futuro, se vale a pena viver, se está pensando em se machucar, coisas bem diretas, porque existe muito preconceito de abordar o tema dessa forma direta. Então, sempre escutar empaticamente, sem julgar, para que ela possa aliviar esse sofrimento e facilitar a vinculação desse indivíduo, dessa pessoa, com suportes, encaminhar para que o psiquiatra possa ter acesso para identificar assim, se é um problema pontual, advindo desse momento difícil que estamos vivendo de pandemia, ou se tem alguma comorbidade, algum transtorno psíquico ali. E assim, ter contato com as famílias, para que as famílias possam ser aliados para proteger esse paciente, assim. E
quando é numa situação de emergência, sempre precisamos encaminhar para algo mais, assim, no momento que possa trazer para a pessoa um cuidado, seja uma hospitalização, seja um familiar que possa estar cuidando dela no momento de dificuldades. Então, nós sabemos que o suicídio, por mais difícil que seja, ele traz consequências muito nocivas para os familiares. Quando existe assim planos, né? As pessoas ficam tensas, ansiosas na família. Então, promover sempre a escuta, né? Escutar assim com carinho, com atenção e incluir as famílias também, né? E trazer assim para nós como cristãos é muito importante assim a nossa fé, né? Porque ela nos permite abordar esse tema com esperança, abordar esse tema mais além da ciência, abordar com a espiritualidade, que é esse mistério que nos faz acreditar que algo mais pode acontecer. E entender também, sem preconceito, que assim como nós podemos adoecer, ter uma febre, ter uma infecção e que precisa de um médico, nos problemas psíquicos, emocionais também. Não é pecado, é o adoecer, né? Na Bíblia, em Mateus 9:2 diz que as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, entender que existe assim doenças passíveis de serem tratadas, se tirar todo esse peso de culpa e de preconceito. E mais um versículo que fala assim, que bom poder estar assim na PIB e além da questão da ciência, poder trazer esse conhecimento maravilhoso de sabedoria da palavra de Deus, né? Então diz que em Provérbios 17:17 fala: o verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempo de aflição. Então que esse versículo também, ele nos propicie assim esse olhar afetuoso, carinhoso para as pessoas que estão em sofrimento. E mais do que isso, né, nós temos um acesso ilimitado ao Pai. Né? Para nós é tão gostoso, né? É tão gratificante. Podemos falar que não estamos sós. Né? Então, esse não estar só permite acreditar que o nosso Pai Celestial, podemos lançar, como diz Pedro 5:7, lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele cuida de vocês. E esse cuidado não é mágico. Muitas vezes o cuidado vem através de um psiquiatra, através de um psicólogo, através de um familiar, através de alguém que se interessa e que deseja que nós possamos ter uma vida plena, uma vida em abundância, como nos fala João 10:10. Então, nada vale mais que a vida. Né? Nesse momento que estamos passando por momentos difíceis, valorizar essa vida, unidos com sensibilidade e empatia para o sofrimento do próximo. É isso que eu tenho para falar para vocês. Agradeço imensamente a oportunidade e que possamos nos encontrar em outro momento, talvez num tema não tão pesado, né? Mas mesmo sendo um tema não muito leve, tem esperança. E é isso que eu quero deixar para vocês, esperança, possibilidade de vida. Obrigada. Estamos na campanha do Setembro Amarelo, Todos pela Vida. E hoje eu quero falar com você sobre o impacto econômico e o suicídio. É cada vez mais comum esse tipo de ligação, principalmente em época de desemprego e aumento da recessão. Schneiderman, pai da suicidologia, pensa o suicídio como resultado de um conflito interior, a confluência de um máximo de dor e de perturbação, um processo que inicia com a vontade de morrer e depois passa para ideias sem plano, ideias com plano, tentativa e ato. A angústia emocional e a falta de esperança são parte do problema que envolve a autodestruição, tentativas e ideações suicidas. Uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo já provou que 80% das pessoas que acumulam débito sofrem de depressão e de ansiedade. Desempregados com problemas financeiros e trabalhadores não qualificados
podem estar no grupo de risco. Jovens com idade entre 10 e 19 anos, de acordo com o DataSUS, que é a coleta e processa dados sobre saúde no país, e também o PIB, Produto Interno Bruto, em uma década houve aumento das taxas de desemprego que contribui para a maior ocorrência do suicídio. Trouxe aqui para vocês uma tabela que mostra crianças, meninos e meninas a partir de 13 anos e nos diz que os meninos morrem mais. Também eles fazem uso de drogas, álcool e a exposição à violência são mais comuns. E eles não choram, porque devem ser fortes e valentes para suportar tudo. Já as meninas cometem 2 vezes mais tentativas de suicídio. O risco mental está aliado a fatores de vulnerabilidade social e também transparece mais o pedido de ajuda com choro, apesar de que suas tentativas são fracassadas. A pandemia, ela pode desencadear crise de saúde mental, também desemprego em massa, o isolamento social e a ansiedade afetando as pessoas do mundo todo. Trouxe aqui dados para vocês do Japão. No Japão, em um mês, mais pessoas morreram por suicídio do que um ano inteiro por Covid-19. O Japão vem lutando com uma das maiores taxas de suicídio do mundo todo. E as razões são complexas. São horas longas de trabalho, a pressão escolar e um estigma cultural em torno da saúde mental. O número de suicídios vinha caindo nos 10 anos anteriores, mas a pandemia reverteu a tendência e aumentou, afetando principalmente as mulheres de uma maneira desproporcional. As mulheres, elas representam uma porcentagem maior de trabalhadores de meio período, nos setores de hotelaria, de alimentação e varejo, onde as demissões são mais acentuadas. O Japão tem ignorado as mulheres, infelizmente. Elas são consideradas mais fracas e por isso elas são as primeiras a serem isoladas quando alguma coisa de ruim acontece. Ainda as mulheres têm que pensar nos filhos que ficam sem escola, sem creche e também ainda lidar com a saúde emocional dessas crianças, onde há um aumento da ansiedade nas crianças. Eu mesma atendo crianças que durante a pandemia a ansiedade aumentou bastante, inclusive elas precisando ser medicadas para isso. Existe um trabalho, graças a Deus, de linha direta lá no Japão que se chama Um Lugar para Você. E ela recebe nessa linha uma média de 200 ligações diárias, principalmente ali no horário das 22 horas até as 4 horas da manhã. E são pessoas que geralmente já tentaram o suicídio. Muitas dessas pessoas se sentem mais à vontade em pedir ajuda por mensagem de texto mesmo. Até crianças de 5 anos de idade enviam mensagens devido a abusos que vêm sofrendo. Também 75% de alunos japoneses apresentam sinais de estresse devido à pandemia. Eles estão se automutilando porque não conseguem falar com a família. Seus pais não as ouvem. Existe um estigma contra admitir a solidão. É muito triste isso. A vergonha em falar sobre a solidão. Este é um grande fator cultural em potencial com esse povo. É preciso criar uma cultura em que seja normal mostrar as fraquezas e as tristezas. Todos nós temos, né, a parte nossa de situações que vivemos em alegria, em serenidade, em situação até de conforto emocional. Mas também temos o lado onde as tristezas nos assolam. E é importante termos esse espaço e criarmos essa cultura para também podermos mostrar essas fraquezas e essas tristezas. A característica mais comum, mais significativa para o comportamento suicida é a perda dos laços afetivos.
os laços sociais. O jovem tem a sensação que ele está sozinho. Associado isso a um quadro de depressão, o adolescente se fecha muito e ele se considera um fardo, um peso na vida das pessoas. Então, o diálogo entre os pais e os filhos para a compreensão dos processos emocionais é muito importante, é muito significativo. De preferência, os pais precisam manter uma postura de abertura e de inclusão frente a esses filhos. Sempre que possível, buscar ajuda psicológica. E todas as ameaças de suicídio, elas devem ser encaradas com seriedade, mesmo quando elas possam parecer falsas e manipuladoras. Hoje, inclusive, atendo uma paciente que vive esse tipo de situação, onde os pais, tanto mãe quanto pai, não acreditam, não levam a sério, acham inclusive que é frescura dela, quando ela comenta os problemas, as tristezas e que ela já teve tentativas de suicídio na sua vida. Então, isto acaba afetando ainda mais a autoestima da pessoa, a tristeza, indo muitas vezes para o fundo do poço. E aí eu volto com vocês, onde eu falei que a pessoa começa com ideias de morte, sem algo específico, mas depois as ideias vêm com planos e vêm as tentativas, até que ela pode realmente conseguir, e praticar o ato do suicídio. Então precisamos muito levar a sério tudo isso. O suporte familiar vai fazer com que o filho ele esteja mais preparado para encarar as adversidades da vida e assim você, pai, você, mãe, poderá ajudá-lo a aumentar, a ser mais resiliente. A Organização Mundial de Saúde aponta que a cada 40 segundos alguém comete suicídio no mundo. As crises econômicas, elas influenciam o cenário. As pressões do cotidiano expõem as pessoas de diferentes faixas etárias à situação limite e testam a resiliência de todas as pessoas em lidar com uma situação adversa, como, por exemplo, crise conjugais, doenças e dores crônicas, problemas de relacionamento, também medo da violência, perda de emprego e até mesmo a perda de um ente querido. A crise econômica, ela é fator de risco reconhecido pelos órgãos internacionais de saúde, porém, ela não responde sozinha pelo aumento do índice de suicídio. A maioria das pessoas está passando e enfrentando a crise econômica sob pressão social e mental e está sobrevivendo. As crises econômicas influenciam o cenário. As pressões do cotidiano expõem as pessoas de diferentes faixas etárias à situação limite e testam a resiliência de todos em lidar com situações adversas, como, por exemplo, crises conjugais, doenças e dores crônicas, problemas de relacionamento, medo da violência, a perda de emprego e até mesmo a perda de um ente querido. A crise econômica ela é fator de risco reconhecido pelos órgãos internacionais de saúde, porém não responde sozinha pelo aumento do índice de suicídio. A maioria das pessoas está enfrentando a crise econômica sob uma grande pressão social e mental, mas está sobrevivendo. O suicídio, ele na verdade é a resposta fatal a um problema de saúde mental. E de alguma forma não pôde ser solucionado. Então, no contexto geral, o desemprego ele se torna um agravante. A pandemia, que é uma situação em que uma doença infecciosa ameaça simultaneamente muitas pessoas pelo mundo, agravou essa crise econômica que já existia no Brasil. Alguém sem emprego está num quadro de vulnerabilidade, sofrendo também consequências psicossociais, o déficit na memória, o comportamento de desamparo e um estresse fisiológico crônico.
afetam a capacidade cognitiva do cérebro a ponto da pessoa poder não desenvolver 100% das suas funções neurológicas. Os afetos negativos se sobrepõem ao positivo e a tristeza, a angústia, a revolta, a humilhação, a incapacidade, a fome e a solidão assolam as pessoas. A falta de emprego é fator determinante para o sentimento de humilhação, que pode causar esse estresse crônico. O número de trabalhadores fora do mercado ele vem aumentando desde 2012. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, são mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. Em 3 anos, isso mais que dobrou e está quase empatando com ocorrências de trânsito. E quero dizer para vocês que após 1 ano, o desemprego que a pessoa está vivendo, então ela começa a sofrer os riscos de suicídio após esse tempo. A situação, a sensação de desespero, ela é galopante. Mas nós podemos intervir de algumas maneiras. Podemos ajudar com um diálogo aberto, podemos não ter expressões de choque, tentarmos não fazer aquela cara de espanto, né, que muitas vezes vem de ímpeto. Nós precisamos ter esse diálogo de uma forma respeitosa e também devemos ouvir e compreender o que o outro diz, fazendo um resumo de tempos em tempos, mostrando para a pessoa que nós estamos atentas ao que ela está falando. E também procurar, informar a pessoa sobre a ajuda profissional. E caso ela esteja decidida a cometer o suicídio, então não deixá-la sozinha de forma alguma. Lembro um dos casos que eu atendi no consultório de um rapaz que estava muito decidido. E já era hora de almoço, ele queria sair e eu também precisava ir embora e eu pensei, não vai dar. Eu falei, eu não vou deixar você sair daqui. Então me permite chamar algum familiar seu. Se você não permitir, nós vamos ficar aqui o tempo que for necessário. E ele permitiu. Então eu chamei o irmão e veio a mãe e o irmão. E aí quando eles chegaram é que eu liberei a saída dele junto com pessoas, da família. Apesar dele ser já na época maior de idade, na situação de suicídio não importa a idade. Você chama alguém que é do convívio dele. Não necessariamente um responsável, porque ele já é de maior, mas alguém que ele conheça, que ele confie e que a pessoa possa estar com ele nesse espaço de tempo aí necessário. Então, precisamos estar muito atentos à ansiedade da pessoa, verificar essa rede de proteção, porque evita que a pessoa mergulhe mais ainda na própria angústia. Também podemos orientar ela a tentar outros papéis provisórios na sua vida e buscar esse tratamento específico. A depressão e as causas ortopédicas são as causas que mais afastam a pessoa do seu emprego. Muitas vezes é necessária uma reabilitação laboral devido a essa incompatibilidade com a função no trabalho que a pessoa está exercendo. Quando a pessoa não tem um plano B, e aí ela adoece e ela pode ainda chegar a correr esse risco de se tornar um quadro psiquiátrico ou até mesmo chegar a um suicídio. Então é preciso maior coerência da liderança, por exemplo. O gestor dessa pessoa é que vai saber se ela está já pronta para voltar, fornecendo sempre um feedback claro para ela, mostrando a ela a importância do trabalho dela ali, da função dela. E muitas vezes as pessoas acham que é o psiquiatra, que é o psicólogo que vai dizer se ela pode voltar ao trabalho. E a função desse gestor é muito importante, porque tanto o psiquiatra quanto o psicólogo não são as pessoas que estão lá junto no trabalho, estão mais distantes. Então, o papel do gestor é imprescindível. Lembrando aqui que o empreendedor ele também vem sofrendo muito com o impacto econômico.
É necessário haver, então, um pensamento sistêmico. Por exemplo, achar que o desemprego daquele pai, do aluno que está lá na escola, achar que não é problema da escola, é problema do país, é problema do governo. Nós ainda somos muito superficiais nas discussões intersetoriais e sistêmicas. O problema continua sendo de todos, de cada um de nós. Cada vez mais os estudos falam da integração da saúde mental com a física, a parte cardiovascular, a endocrinológica, o risco de aumento da depressão, da ansiedade, a piora do controle do diabetes, a hipertensão, o aumento de chance do AVC, até mesmo um infarto. Neste momento pelo qual a sociedade está passando de muita incerteza, o isolamento e a distância da socialização, a atenção para a saúde mental é fundamental. Eu quero agora passar para vocês um vídeo sobre uma situação de suicídio e gostaria de tentativa de suicídio, e gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas falas dessas pessoas. Não é isso que você quer? A cada 4 segundos alguém tenta suicídio. O suicida é um assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. O que você não quer fazer, olha para você. Preso na sua gaiola emocional. Alienado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar o peso das suas perdas? Você não sabe o que eu perdi. Eu respeito a sua dor. Ela é só sua, é a única coisa que você consegue realmente sentir agora. Está sentindo seu coração batendo? Parece que vai explodir no seu peito, não é? Está gritando para você deixar de ser egocêntrico. Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo. Tem uma chance as dúvidas que estão surgindo aqui em cima. Os suicidas não querem se matar. Querem matar a sua dor. O que a depressão destrói é a vontade de viver da pessoa. Essa destruição se manifesta muitas vezes em sintomas de tristeza, falta de sentido, apatia, falta de desejo, mas é algo muito mais profundo e debilitante. Se você, nesse momento, está convivendo com a depressão, saiba que você é capaz de escapar disso. Se você está convivendo com uma pessoa com depressão, saiba que ela é capaz de escapar disso. Eu sei que talvez você sinta que nunca vai conseguir escapar disso. E se você está sofrendo com isso, saiba que você não está sozinho. E, especialmente, saiba que você não precisa estar sozinho. Coragem para os inseguros. Ousadia para os fóbicos. Sensatez para os incautos. E para os suicidas? Como? O que é que você vende? Uma vírgula. Uma pequena vírgula. Para que continuem a escrever sua história. Mesmo quando o mundo desaba sobre eles. Contamos com você.
para ajuda, né, em termos de saúde pública do nosso papel que temos perante a sociedade, perante a vida dessas pessoas que estão em sofrimento. Deixo aqui o meu muito obrigada e que Deus abençoe muito a sua vida. A gente sempre separa um momento aqui no encontro do Celebrando Restauração em que a gente pode adorar a Deus através dos nossos recursos, ofertando no reino de Deus. E hoje eu quero lembrar de uma promessa da palavra de Deus relacionada a isso, a essas prioridades que o nosso coração tem no reino de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Mateus, no capítulo 6, verso 33, um verso bem conhecido, que diz assim: coloque o reino de Deus em primeiro lugar e todas estas coisas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nesse contexto em que Jesus está trabalhando, ele está colocando esse texto para a gente, né? Ele está dizendo sobre as aves do céu, sobre os lírios do campo. Ele está falando sobre a ansiedade do nosso coração, sobre o sustento da nossa vida. Ele está dizendo, o Pai do céu sabe que vocês necessitam de todas estas coisas, da comida, das roupas, do teto sobre a cabeça, e Ele sabe que você precisa de todas essas coisas. Então, busque o reino e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A gente tem um privilégio muito grande de poder priorizar o reino e saber que Deus nos sustenta. E eu queria te convidar a fazer isso aqui no Celebrando, de priorizar o reino de Deus, de vidas sendo transformadas através dessa caminhada de restauração e poder ofertar aqui com o Celebrando. Como é que você pode fazer isso? Aqui na sua tela você vai ver um QR Code, você pode pegar aí o seu celular e apontar aí a câmera do seu celular para este QR Code. Você vai ser direcionado aí para uma das contas da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Você pode ofertar aí através de Pix, PayPal, transferência bancária. E quando você o fizer, você pode mandar aí o seu comprovante para esse e-mail que está aí embaixo, contribuical@pibcuritiba.org.br, indicando ali oferta para o Celebrando Restauração. E assim você vai continuar aí ajudando o nosso ministério a se desenvolver e a crescer cada vez mais. Então que Deus abençoe a sua vida, que você possa também contribuir com a gente sem nenhum constrangimento. É um ato voluntário, um ato do coração. E a gente sempre termina aqui o nosso encontro com a oração da serenidade. Já decorou a oração da serenidade? Fala lá com o seu grupo de partilha para estimular todo mundo a crescer e a decorar aí a oração da serenidade. Diz assim, ó: Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para saber qual é a diferença, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Assim, poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e plenamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro do Celebrando Restauração. Forte abraço para você e até lá.